E estamos aqui novamente, meus amigos. Rapaz, tá difícil, viu? O negócio aqui tá difícil, até para gravar vídeo para vocês. Tô sem o WhatsApp, tô com outro celular pior do que eu tava antes. Tá com problema no microfone, no alto-falante, entendeu? Então é por isso que eu tô sem o WhatsApp. Mas eu vou mostrar aqui vou voltar aqui pro assunto aqui. Vou mostrar esse circuito, né? A gente é o mesmo circuito desse aqui, tá? Só que desse jeito, ó. O que vocês preferem? Um circuito desse aqui, cheio de negócio, um por cima do outro. Aí vem aqui, passa um negócio por cima, um por baixo. Isso aqui fica meio ruim. Então, ó, o mesmo circuito que tá aqui, esse mesmo circuito que tá aqui, é esse aqui, ó. Tá vendo? É esse mesmo. Não muda nada ali. Tá vendo? É o mesmo circuito. Então, vai ser melhor mostrar desse jeito aqui para vocês. Aqui tem um MOSFET e um MOSFET aqui. Aí, o que acontece? Deixa o like, viu? Porque é difícil eu gravar vídeo. Tá difícil agora eu gravar vídeo, tá difícil agora eu me comunicar. Então, deixa o like aí que vai me ajudar aí bastante aí pelo menos em like, né? Dá 1000 e poucas visualizações e 3 likes. Aí não dá nem vontade de gravar. Mas bora voltar para cá. O que acontece? A gente tem o divisor capacitivo, como eu já mostrei para vocês. E eu estou me baseando aqui, ó, nessa fonte também. Porque essa fonte aqui, ela trabalha desse mesmo jeito aqui, ó, nessa mesma topologia. Tá vendo? Desse mesmo jeitinho aqui. Dois capacitores em série. Aqui entra positivo, aqui negativo. E aqui no meio a gente tem a divisão entre positivo e negativo. E nesse meio aqui temos um capacitor. Só que esse aqui veio calculado para 24 volts. Já esse aqui, ele já foi calculado para 110, 220. O que acontece? O meio desse capacitor, um positivo e um negativo, e o meio dele vai para esse capacitor. E desse capacitor aqui, o outro lado vai um lado no trafo chopper. E esse lado aqui, que seria o outro lado do trafo chopper, vai no coletor, né? Quer dizer, vai no emissor desse entre o coletor do outro. Igual tá aqui. Só que aqui no caso aqui, ó, se isso aqui fosse GBT, aqui seria o gate, coletor e emissor. Se é o MOSFET, vai ser gate, dreno e source. Se é o transistor, vai ser base, coletor e emissor. Ou seja, o emissor desse aqui está indo no coletor desse outro. É essa mesma montagem que está aqui. Ou seja, isso aqui é uma fonte. Isso aqui é não controlador, é uma fonte, mas serve como controlador. E outra coisa, dá para usar aqui na saída dele, o inversor já direto, sem usar bateria. Porque isso aqui não é um controlador, isso é uma fonte. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui? Eu queria mostrar algumas coisas aqui que eu tenho que dizer para vocês, porque senão, se vocês montarem esse circuito aqui, não vai ficar legal se eu não passar essa informação. Deixa eu ver se está carregando aqui o celular, porque senão vai desligar. Tá carregando. O que eu vou mostrar aqui? Quero mostrar o funcionamento. Como é que esse circuito funciona? É o VS dividido por 2, que é tensão máxima dividido por 2, que é o quê? É isso aqui, ó. Se eu estou entrando com 100 volts, eu vou ter 50 volts aqui, 50 volts aqui e 50 volts aqui. E no máximo eu vou ter 100, entendeu? Entrada vai ser 100 e no meu VS, né, que é dividido por 2, ou então VS sobre 2, eu vou ter 50 no meio, 50 aqui e 50 aqui, entenderam? O que acontece? Quando o positivo está ativado, ele vem positivo, passa pelo MOSFET, que é quando ele abre a passagem para o positivo vindo daqui e entrar na bobina. O que acontece? Toda a tensão, ela procura o oposto dela. Ela procura se encontrar com o oposto dela. Qual é o oposto do positivo? Seria o quê? Negativo. Então, ele vai, chega no MOSFET, o gate libera a passagem, o positivo vai entrar, tá vendo? Ele vai entrar aqui e vai procurar o negativo.
Cadê o negativo? Está entre os dois capacitores, que seria esse lado. Ou seja, esse lado aqui, tá vendo? Esse positivo ele vai passar por lá, vai entrar aqui, vai procurar o seu GND, que vai ser aqui no meio. Pronto. É isso que acontece. Quando esse está ativado, esse está desativado. Quando esse ativa, esse desativa. Aí o que ele vai fazer? O GND ele vai sair daqui desse ponto. O gate vai liberar a passagem e ele vai se encontrar desse lado. Como eu falei, a tensão procura o oposto dela. Quando ela sair daqui, ela vai procurar quem? O positivo. Então ela vai procurar se encontrar com o positivo. Ela vai sair daqui, vai passar, o gate vai liberar ela passar por aqui. Ela vai se encontrar com o negativo, que vai estar onde? De novo, aqui. Né? Ou o negativo não, o positivo, que aqui é negativo. Então ela vai encontrar o seu positivo. O positivo está onde? Aqui. Ou seja, no meio eu tenho o negativo, que é o positivo daqui vai se encontrar com o negativo daqui, e o negativo daqui vai se encontrar com o positivo daqui. Eu tenho tudo no mesmo ponto. Então, ela vai variar assim, ó. Ó. Eu vou ter positivo e negativo aqui, oscilando, invertendo. Entendeu? Invertendo uma fase da outra, nunca os dois ao mesmo tempo. Se ativar os dois ao mesmo tempo, o que acontece? Não vai explodir na hora, mas esses dois capacitores que vão superaquecer, vai demorar um tempo, eles vão superaquecer e depois vão explodir esses dois capacitores junto com os MOSFET. Então, eu tenho fases se alternando, positivo, negativo, negativo. Por isso que aquele circuito lá do R Filhos, o que acontece? Por isso que aquele circuito dele esquenta. Por que esquenta? Esquenta pelo seguinte, como a gente só tem um lado trabalhando, né? Como a gente só tem um lado só trabalhando, esquenta. Eu não estou lembrado se no dele é só o positivo que retifica, que oscila, ou é só o negativo, não estou lembrado. Por isso que tem gente que coloca 4 MOSFET positivo, né? 4 MOSFET positivo e 2 negativo. Eles botam mais MOSFET no lado positivo do que no lado negativo, porque é o positivo que esquenta. Porque ele não faz essa oscilação entre esse e esse. Não, ele só faz de um lado. Então é por isso que ele esquenta. Porque ele não tem as duas fases trabalhando, ele só tem uma fase trabalhando, então só o MOSFET vai esquentar. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui a gente vai estar com as duas fases trabalhando sempre. Outra coisa que eu descobri aqui, a gente não pode usar só um aqui, ó, só um retificador. A gente tem que usar duas bobinas, essa bobina e essa bobina, porque eu descobri uma coisa, que a gente sabe, quando esse está negativo, né? Quer dizer, quando esse está positivo, ele tem uma polaridade na bobina, só que depois ele inverte. Aí ele tem outra polaridade na bobina. A mesma coisa vai ser desse lado. O exemplo, quando o meio do meio para cá vai ser positivo, ele vai retificar positivo, vai mandar o positivo direto. Só que tem um porém. Aqui essas bobinas estão em série e a gente tem um center tape, ou seja, a gente começa a girar aqui, ó, enrola desse lado, aí faz um center tape e continua, ou seja, a bobina está em série. Quando uma bobina ela está positiva, ela fica oposta da outra. Quando aqui é positivo, o positivo passa direto. E aqui fica negativo, né? Ó. Aqui fica negativo. Quando esse está positivo, essa aqui fica inversa. Esse lado aqui fica inversa dessa. Então, quando essa está positiva, essa vai estar negativa. Só que o diodo ele não deixa passar negativo. Ele vai bloquear. Então, esse lado não vai conduzir e esse lado vai conduzir. Quando ela faz isso aqui, ó, o que vai acontecer? Aqui vai estar outra fase. Então, ela vai inverter. Esse lado vai estar positivo e vai deixar passar. E esse lado aqui vai estar negativo. Se você tiver só um, o que vai acontecer? É o seguinte. É isso aqui, ó. Se você tiver só um lado, o diodo vai retificar essa tensão. Aí vamos dizer assim, ó, ele vai levantar essa tensão lá para cima. Ele vai levantar essa tensão lá para cima. Quando chegar no tempo morto, que é esse tempo aqui baixo, o que vai acontecer? Essa tensão que está lá em cima vai descer.
né? A tensão que lá em cima vai descer. Quando chegar bem aqui nesse meio aqui, quando a tensão descer, que vai ser o tempo que uma fase vai inverter para outra, ela vai ter uma queda. Isso vai fazer com que a tensão na saída fique oscilando, fique caindo muito. Então, com esses dois retificadores e duas bobinas, ele vai ter um meio termo, que é quando ela tentar cair daqui para o zero total, ela vai ter a metade já para inverter a outra e continuar com ela aqui no máximo, né? Que seria no máximo aqui em cima. Quando eu não tenho essas duas bobinas, só tenho uma, o que vai acontecer? Do máximo ela vai cair para cá, ó. Ela vai cair para o médio aqui, ó. Isso aqui é só de uma forma de eu explicar para vocês, porque a forma original é muito complexa para vocês entenderem. Então, eu estou explicando de uma forma que eu dê para vocês entenderem. Então, quando ela chegar nesse ponto zero, ela vai cair para o médio. Aí aqui a gente tem o mínimo. O mínimo da tensão. O que acontece? Só um diodo lá, ó, só um, ela vai cair do máximo para o médio. Só que quando inverter a fase, ela volta para o máximo de novo. Então, eu tendo dois diodos, duas bobinas, quando ela for inverter, ela já vai estar no máximo. Quando ela inverter, ela vai jogar do médio para o máximo, Só que com uma bobina só, ela vai cair do máximo para o mínimo. Já como eu tenho duas bobinas, ela vai cair do máximo para o médio. Ela não vai ter tanta oscilação, entendeu? Porque ela vai inverter antes que ela caia para o mínimo. Então ela vai ter o médio, o meio termo aí no meio. Então é por isso. Ou seja, vocês sabem que quando aqui está positivo, ela vai deixar passar direto. Só que quando essa fase inverter, esse vai ser negativo, vai bloquear. E esse aqui vai ser positivo, vai deixar passar direto aqui, ó. Vai fazer esse caminho. Ou seja, quando eu tenho positivo aqui, quando eu tenho positivo desse lado, eu vou ter do outro lado um negativo. Então, ela vai bloquear, mas não aqui, né? Esse positivo ele vai estar aqui. Deixa eu mostrar, fazer certinho para vocês verem. Esse positivo vai estar aqui. Ele vai deixar esse positivo passar, positivo aqui. Só que quando ele estiver desse lado aqui, ele vai estar polarizado inverso, então ele vai deixar o negativo passar. Entendeu? Ele vai fazer esse caminho aqui, ó. Só que quando ele fazer a inversão da polaridade, esse lado ainda era positivo, vai se tornar negativo, não vai deixar o negativo passar. E esse outro lado aqui vai deixar o positivo passar. Por isso que tem que ter duas bobinas, entendeu? Para evitar aquela queda de tensão na saída. Ou seja, são duas bobinas, dois diodos, duas retificação. Ou seja, a gente tem duas fontes aqui. A gente tem duas fontes. Então é por isso. Outra coisa, tá vendo esse indutor aqui? Esse indutor aqui também ele vai ajudar a gente no seguinte. Quando ela for passar daquele tempo lá que é chamado meio termo aqui, ela vai armazenar um pouco de corrente em forma de indutância. Quando ele for passar desse lado para esse, vai ter um tempo que isso aqui não vai ser nem positivo e nem negativo, porque ela tem aquela defasagem de 3%, né? Acho que é, deixa eu ver, 96, 97, 98, 99, 100, né? Acho que é 3% ou é 4%, que é a porcentagem de tempo morto, que é para quando esse aqui estiver no tempo baixo, esse aqui vai estar no tempo alto. Tá até invertido aqui, era assim. Quando esse aqui estiver alto, tá vendo? Quando esse aqui estiver alto, esse vai estar baixo. Só que olha aqui, ó, o bico desse aqui, ó, o tempo desse aqui é baixo. E o tempo desse outro aqui, ó, é alto. Tá um inverso do outro. Aí ele tem esse tempo aqui, ó, desligado. E esse tempo ligado, só que ligado baixo. Ele tem esse tempo aqui ligado, desligado, e esse aqui ligado alto. Ou seja, desligado, ligado baixo. Desligado, ligado alto. Então, quando ele vai fazer essa inversão desse para esse, ele passa por esse tempo aqui, ó,
que é um tempo que não vai ser nem positivo nem negativo. Então, nessa hora que ele não vai ser nem positivo nem negativo, essa bobina aqui ela vai armazenar indutância em forma de energia, vai armazenar indutância e energia. Como o positivo ele está vindo daqui, o que vai acontecer? Se aqui é positivo, ela vai inverter, vai transformar esse positivo aqui em negativo. Aí quando ela passar dessa bobina para essa, ela vai estar invertida aqui uma certa tensão em corrente, que vai ser somada depois quando retificar aqui. Ela vai somar com o que está vindo, porque ela vai inverter. Entendeu? Aí ela dá o ganho de tensão em corrente. Como são duas bobinas, ela vai fazer esse ganho duas vezes. Aí tem aquela outra questão aqui. O feedback. Esse indutor vai ter queda em cima dele, porque vai ter uma tensão e uma corrente aplicada. Então, está entrando 13.8, aí vamos dizer que tem uma queda, né? Vamos dizer que tem uma queda em cima dele. Vamos dizer não, tem uma queda, porque é um indutor. Se você colocar a referência do feedback, né, que é essa plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha aqui, para quem não sabe, ó, é a placa de oscilação. Aqui é o feedback. Se você pegar esse feedback e colocar aqui, ele vai ter uma velocidade de ajustar a saída bem rápido. Quando você colocar a carga, ele vai ajustar rápido. Se você colocar aqui, ele vai ter uma outra velocidade de ajuste rápido, entendeu? Aqui ele vai estar sempre marcando. Se você colocar aqui, ó, o feedback aqui, ele aqui vai estar com 13.8, entendeu? Aqui, quer dizer, aqui vai estar com 13.8. Nesse lugar vai estar com 13.8. Só que aqui na saída vai ter uma queda de tensão. Entendeu? Porque ela vai estar passando pelo esse indutor. Esse indutor vai ter uma queda. Então tem duas formas. Ou você coloca aqui ou você coloca aqui. Aqui o feedback ele é mais rápido. Se você medir a tensão aqui na saída, aqui vai estar 13.8, aqui vai estar 14.2. Entendeu? Aí tem a diferença, ou aqui ou aqui. Não vou dizer que vai dar no mesmo, mas aqui a gente tem velocidade de feedback diferente. Ou aqui antes, ou aqui depois. Aí já fica já critério de vocês, né? Aí é isso. Queria explicar essa questão. Outra coisa aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar meus papel aqui. Tá tudo anotado nos papel. Isso aqui não é. Isso aqui também não é. É isso aqui. Como calcular, né? Vou ensinar vocês aqui como calcular essa questão aqui da tensão. Vamos dizer que aqui eu coloco aqui 200 volts DC. Esses 200 volts DC, ele vai ser dividido, né? De 200 vai ser 100 desse lado aqui e 100 desse lado, né? 100 volts de cada lado. Seria da rede, né? Olha aqui, ó. Como calcular a voltagem de entrada para o ganho de corrente na saída. Ou seja, a gente vai pegar 200, que será 200 volts, dividido para 13.8, que é a nossa redução. A gente vai ter uma redução de 14,49. Ou seja, 200 volts baixado para 13,8, a gente vai ter 14,49. Se você botar isso na calculadora, vai dar isso aqui, ó, 14,49 e esse tanto de número aqui. Só que a gente só vai pegar os 4, né? Que seria 1, 2, 3, 4. 14,49 amperes. Outra coisa aqui que eu botei lembrete, o que era para me lembrar? Ah, tá, redução de 14 volts. Ou seja, esses 200 volts vai entrar com 1 ampere. Quando eu reduzir ele de 200 volts para 13.8, vai me entregar 14.5 amperes, né? Porque tá 49. 14.5 amperes. Aí o que acontece? Eu vou acrescentar 20% de margem de erro, que seria a perda nas trilhas, né? Perda de energia na trilha, perda de dissipação de calor, né? Trilha e 20% de perda. Ou seja, eu vou ter eficiência de 80%. 80%
80%. Olha, eu botei agora que eu vi 80% dividido, 80 dividido para 200 vai dar aí o seu 160, né? Aqui eu acho que eu fiz errado aqui, que era porcentagem, eu botei divisão, né? Não é divisão não, é porcentagem. 80% de 200 é igual a 160, que a gente vai transformar em volts. Ou seja, 160 volts dividido, né, dividido para 13,8, que vai dar igual a 11,59, ou seja, 11,5 ampere. Por que foi de 200 para 160? Porque eu peguei 20% para transformar em erro, porque todas essas fontes aqui, a eficiência dela é de 80%, né? Então 20% é erro, 20% é má eficiência, por causa do calor, por causa dos transistores. Então a gente só aproveita 80%. Por isso que eu baixei 80% de 200 é igual a 160. Então 160 volts dividido para 13,8, que seria a redução, vai dar igual a 11,6 ampere. Entendeu? Aí, outra coisa, como calcular a potência? Você vai pegar a corrente e dividir pela tensão, entendeu? Ou dividir não, multiplicar pela tensão, ou seja, 10 ampere vezes 13,8, que é igual a 138 watts. Aí outra coisa aqui que eu aprendi a calcular é o que? Quando a gente for calcular, os dois números iguais que a gente tem aqui, ó, no início, a gente repete ele uma vez. Quando ele tem duas vezes o mesmo número, a gente repete uma. Ou seja, se a gente tem dois aqui, repete uma vez só aqui de baixo. Aí depois a gente só pega esse número aqui e junta junto com esse, que vai ser 138 watts de potência, né? E é isso. Tem que até matemática a gente tem que aprender para poder calcular essas coisas aqui, viu? Não é só eletrônica ali, emendar fio, não é só isso não. Então, tudo isso aqui que eu mostrei para vocês é, na verdade, isso aqui, uma fonte. Eu tô esperando, é porque tem gente aí que falou que ia me ajudar aqui com algumas coisas para montar o projeto, e assim que der, eu vou voltar com muitas outras atualizações. Então vocês já entenderam porque tem que ter duas bobinas no secundário para retificar uma vez de cada, e vocês já entenderam que tem fases diferentes trabalhando aqui, ó. Um desliga, outro liga. Vocês já entenderam o porquê aquele controlador do R-Filhos esquenta um lado, mas o outro não esquenta, um lado esquenta mais que o outro. E entenderam para que serve esse divisor aqui. Então era isso que eu queria ensinar para vocês. No YouTube ninguém vai explicar. E se eles explicarem, eles explicam de uma forma que vocês não vão entender. Então é por isso que vocês têm que deixar o like nesse vídeo aqui, porque até minha garganta tá doendo de tanto falar. E a nossa cabeça explode só da gente explicar isso aqui, do jeito que eu estou explicando. Então é isso. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal aí e tamo junto. E vai ter próxima atualização com mais coisas aqui. E tchau.